No futuro, todas as pessoas conseguiram alcançar a imortalidade. No entanto, esse idoso de 117 anos era a única exceção. Seu nome era Fred. Ele era o único ser humano que nunca passou pelo processo de modificação corporal e também o último que morreria de forma natural. Nenhum registro sobre ele podia ser encontrado. Nem mesmo ele sabia de onde vinha. Fred acreditava ter apenas 34 anos e via tudo ao seu redor como se fosse um sonho. Para descobrir mais sobre sua origem, os médicos realizaram uma sessão de hipnose. Com o movimento lento do metrônomo, Fred rapidamente entrou em transe. Ele se viu em um lugar puro e luminoso, onde bebês que ainda não tinham nascido podiam prever o futuro. No entanto, os anjos apagavam essa habilidade antes que os bebês viessem ao mundo. Por acaso, Fred manteve essa capacidade e nasceu com o dom de prever o que estava por vir. A princípio, acreditava que essa habilidade o faria viver bem, mas as coisas tomaram outro rumo. Um dia, ele encontrou 3 garotas em um parque. Apenas ao cumprimentá-las, Fred já sabia como terminaria a história com cada uma. Elas se tornariam suas esposas, não em momentos diferentes da vida, mas em 3 realidades completamente distintas. Ele acreditava que, se deixasse tudo fluir naturalmente, essas relações se realizariam. Isso não era apenas uma ilusão, era algo que realmente iria acontecer. Apesar do dom extraordinário, Fred não conseguiu prever a tragédia em sua família. Durante um sonho, viu um acidente prestes a acontecer. O pai, ao estacionar o carro, esqueceu de puxar o freio de mão, e ao mesmo tempo, Fred acabou engasgando com um alimento. Enquanto o pai se distraía, o carro desceu por uma ladeira. Fred correu e gritou pelo pai, mas era tarde demais. Uma mulher foi atingida e faleceu no local, o que deixou o pai mergulhado na culpa. A mãe, por sua vez, acabou se envolvendo com outro homem. Com o passar do tempo, Fred conheceu sua primeira paixão, Clara. Foi durante uma aula de natação. Bastou um olhar para ele se encantar completamente por ela. Clara era tão bonita que parecia ter saído de um sonho. Para se aproximar dela, Fred prometeu a si mesmo que aprenderia a nadar, mas, por mais que tentasse, não conseguia. Durante um momento em que se debatia na piscina, teve uma visão de si mesmo morrendo afogado no futuro. Isso o deixou em dúvida. Será que não deveria se apaixonar por Clara? Ou será que precisava, a todo custo, aprender a nadar? Mais tarde, após a aula, Fred enfrentou outra situação delicada. Ele viu sua mãe em um pequeno bosque com outro homem. Ao seguir o desconhecido, ficou surpreso ao descobrir que era o pai de Clara. A partir desse dia, a família de Fred se desfez. Os pais decidiram se separar. Na estação de trem, Fred teve de escolher com quem morar. Porém, antes que pudesse decidir, o trem chegou. A mãe embarcou, e no último momento, Fred decidiu acompanhá-la. O pai, então, seguiu sua vida sozinho. 6 anos se passaram, e Fred, agora com 15 anos, estava na adolescência. Tinha conflitos constantes com a mãe, e até fingia estar em perigo para chamar atenção. Foi então que uma nova aluna chegou à escola. Era Clara. Com apenas um olhar, ela reconheceu Fred. O destino parecia estar agindo novamente. Durante uma aula de educação física na praia, Clara convidou Fred para nadar com ela, mas ele recusou por orgulho. Isso fez com que Clara se afastasse e nunca mais se falassem. Anos depois, eles se reencontraram em uma estação de trem. Clara estava casada e tinha filhos. Apenas acenou para Fred e foi embora sem olhar para trás. Fred sentiu um grande vazio. Arrependido, desejava ter aceitado o convite de Clara para nadar naquele dia, mas aquilo era apenas uma das visões do futuro. Em outra possibilidade, Fred não recusou o convite e confessou que não sabia nadar. Clara, em vez de desprezá-lo, admirou sua sinceridade. A conexão entre os dois ficou mais intensa a partir daí. Mais tarde, a mãe de Fred apresentou seu novo marido, que por coincidência era o pai de Clara. Mesmo morando juntos, o relacionamento deles se manteve firme. Com o tempo, se casaram e tiveram 2 filhos adoráveis. Clara cuidava do lar com dedicação e Fred teve sucesso em sua carreira. Parecia o final feliz perfeito. Porém, tudo estava apenas começando. Um dia, ao voltar do trabalho, Fred atropelou um passarinho. Em uma curva com baixa visibilidade, seu carro acabou caindo em um lago. Como não sabia nadar, Fred perdeu a vida. Mas novamente, isso era apenas uma visão do que poderia acontecer. Ele acreditava que poderia evitar esse destino. No entanto, algo inesperado aconteceu. O relacionamento entre ele e Clara foi descoberto pelos pais, o que causou uma crise. O pai de Clara pediu o divórcio e não aceitou a situação. Clara e Fred, mesmo tristes, tiveram que se separar. Antes da despedida, combinaram de se encontrar todos os finais de semana no farol. Fred passou a ir até lá sempre, mas Clara nunca apareceu. 10 anos se passaram. Fred permaneceu solteiro, acreditando que Clara também o esperava em algum lugar. Toda semana, ao voltar do farol, ele passava por uma estação de trem e costumava dar moedas a um senhor que pedia ajuda. Mal sabia ele que, logo após ele ir embora, Clara passava por ali. Apenas 2 minutos depois, esse pequeno intervalo os separou por incontáveis vezes. Mesmo assim, Fred nunca usou sua habilidade para mudar isso. Ele sabia que o futuro não era fixo, mas formado por infinitas possibilidades. Um gesto qualquer poderia mudar tudo. Até que um dia, ao notar que o senhor da estação havia falecido, Fred parou e ligou para pedir socorro. Esse pequeno atraso fez com que, finalmente, ele reencontrasse Clara. Eles se abraçaram com força, como 2 apaixonados que nunca deixaram de se amar. Clara também permanecera solteira, esperando pelo reencontro. Depois disso, passaram uma noite juntos, mas Clara ficou insegura. Já havia se acostumado com a saudade e a felicidade repentina a assustava. Ela deixou um número de telefone e pediu alguns dias para pensar. No entanto, logo após partir, uma gota de chuva caiu bem no papel, apagando as informações. Fred perdeu a única forma de encontrá-la novamente. Mesmo assim, nunca desistiu e continuou indo ao farol, semana após semana, até o fim de seus dias, quando faleceu sentado em um banco.
único, solitário. Voltando ao ano de 2092, um jornalista ouviu toda essa história e ficou confuso. Achava tudo contraditório. Como alguém poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo ou morrer e voltar à vida? Fred então explicou que nada disso era real. Na verdade, ele era apenas um menino de 9 anos imaginando tudo isso enquanto esperava na estação. Agora, ele já sabia todos os seus futuros possíveis, só precisava escolher qual viver. No fim, Fred decidiu não escolher nem o pai nem a mãe, mas viver por si mesmo. Enfrentou dificuldades, tomou decisões e nesse caminho reencontrou Clara. Eles ficaram juntos no farol e Fred viveu até os 118 anos. A confusão sobre sua idade, acreditando ter apenas 34, talvez tenha surgido por tantas memórias e possibilidades misturadas. Em 12 de fevereiro de 2092, Fred comemorou seu aniversário e também foi o dia de sua despedida. Coincidentemente, o universo iniciou uma nova era de descobertas. Disse que Fred estava tão conectado ao cosmos que sua morte marcou o início de um novo ciclo. O tempo começou a retroceder, voltando até o momento da grande explosão que criou o universo. A partir dali, passou a seguir seu curso normal novamente. Galáxias se reorganizaram, tudo recomeçou e a vida seguiu. A história de Fred estava prestes a se repetir. Sua trajetória foi cheia de escolhas e cada uma levava a um caminho completamente diferente. No fim das contas, não existe uma escolha certa. Todas as decisões podem ter valor, pois são elas que dão sentido à caminhada.